Fala aí galera da Take 1, aqui é o Jackson Goulart e hoje nós vamos falar, como vocês podem ter visto pelo título desse vídeo, o primeiro casamento, o primeiro job de casamento, seja você cinegrafista ou fotógrafo, né? Caso você seja um profissional, eu tenho certeza que você lembra de quando você pegou o seu primeiro casamento para fazer, ou então o primeiro job mais sério da sua vida, né? E hoje a gente vai falar dessa experiência e também vou comentar aqui com vocês sobre aqueles que querem dar esse passo. Eu digo passo porque o casamento é algo muito importante para você fazer como profissional ou até mesmo como uma pessoa entusiasta, porque ele trabalha com a emoção dos outros. Então é algo sério, muito sério que está em jogo. Não é somente um ensaio de casal, tudo bem que é importante para o casal também esse ensaio. Um ensaio, né, uma saída fotográfica ou então um clipezinho por conta de que alguém fez aniversário ou coisa do tipo. É muito mais importante porque a pessoa esperou a vida toda para aquele momento e você não pode falhar, né? A gente vê aí inúmeros casos de fotógrafos que são processados por não entregar uma qualidade pelo menos padrão, né, dos seus trabalhos. Mas então vamos parar de enrolar e vamos ao assunto bem específico. Como que você pode passar por essa transição, né, de uma maneira mais, vamos dizer assim, menos traumática, né? Vou colocar aqui um cenário e a gente vai trabalhar em cima desse cenário, né? O cenário você é um fotógrafo, ou um cinegrafista, ou um videomaker, enfim, onde você está exercendo bem a sua função, seja ainda como hobby ou como um profissional em ascensão, e de repente você começa a se sentir mais seguro para fazer os seus trabalhos e tal, e antes mesmo que você desse o primeiro passo e, no caso, fizesse a sua propaganda como fotógrafo de casamento ou eu cubro o seu casamento, né? Faço a cobertura videográfica do casamento. Antes de você fazer isso, alguém chega para você, aborda e pergunta qual é o seu orçamento, você faz casamento, você trabalha com casamento? E às vezes você não parou para pensar na resposta correta, porque de repente você não sabe valores, você não conhece essa questão, não tem essa experiência com esse evento ao vivo e sob pressão, né, onde você não pode de forma alguma errar, perder um clique ou perder uma imagem, enfim. Existem N coisas que envolvem a cobertura de um casamento, seja fotográfica, seja em vídeo, e que a gente precisa, antes de falar um sim, pensar bem para não justamente causar essa, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas não causar essa prostituição audiovisual que está rolando por aí com a galera que simplesmente acha que porque consegue desfocar um fundo ou porque fez um clipezinho de uma banda do colégio, uma banda de um amigo, consegue realmente captar um bom trabalho, né? Numa parada real mesmo, num casamento sério, onde significa muito para a pessoa. E a gente vai conversar aqui a respeito, inicialmente, obviamente, se você tem o know-how da onde você está se metendo, né? Se você tem expertise daquilo. Ou seja, antes de você falar sim para captar um casamento, antes de você falar sim para você poder cobrir esse evento, você tem que saber se você conhece dos detalhes disso, né? Do por trás da câmera, né? Dos pormenores, porque o casamento ele é muito mais do que fotos bonitas, ou ele é muito mais do que você ter lentes claras e poxa, tops, como da série L aí da Canon, uma 70-200, 24-70. Mesmo que você tivesse uma 24-70, uma 70-200 da série L, 2.8 e enfim, será que você sabe onde você está entrando? Que tipo de linguagem está atualmente sendo divulgada para esse tipo de trabalho? Se você conhece o seu movimento em relação... O seu movimento não, se você conhece a movimentação que o fotógrafo tem que ter, principalmente em relação ao vídeo, porque quem é da área sabe muito bem que o que tem de rusga aí de fotógrafo e cinegrafista que, pô, um entra na frente do outro e aí causa um desconforto, fica um climão esquisito, pô, isso não é legal. Então, você conhece isso, você sabe o que rola, você já fez alguma vez, mesmo como segundo fotógrafo, segunda, terceira câmera, né? Você precisa, antes de mais nada, pesquisar, saber, por exemplo, sobre contrato. Você não pode entrar num casamento para fazer um serviço de casamento
um trabalho de casamento sem antes conhecer contratos, saber onde tem aqueles pontos, soft spots, né, os pontos fracos de um contrato, onde pode dar problema para você, saber que tem que fazer um contrato muito simples, direto, objetivo, para que não possa haver de nenhuma das duas partes problemas para interpretação e aí ter que acionar advogado para poder resolver problemas futuros. Tomara que não aconteça, mas se haver. Então, assim, você tem que conhecer o mundo do casamento. Como que é feita a divisão, né, de cobertura, cerimônia, making-off, cerimônia, recepção, enfim, você fatiar, né, por grupos o que significa a cobertura de casamento. Você tem que entender isso. Você tem que entender que um casamento, a cobertura de um casamento ele começa muito antes de você encostar na câmera. Bom, para casamentos maiores e para estruturas maiores, tanto de captação em vídeo ou em áudio, um profissional ele conversa, ele quer saber o briefing do que ele vai fazer, quem são os parentes mais importantes, aonde vai ser a festa. O cara acessa o site do salão para saber se tem melhores composições que ele já pode pensar antes dele chegar lá, porque tudo bem que o bom fotógrafo é conhecido pelo olhar dele, né? Não basta só uma câmera boa, uma lente boa, ele precisa ter uma linguagem, um olhar específico. E tudo bem que pode ter muita gente criativa que pode pensar na hora, mas é sempre bom você dar uma olhada, você pegar as fotos do salão, do que vai acontecer o evento, e você saber se aquilo é escuro, se não é escuro, se tem lugar para rebater, se não tem para rebater. Então você já consegue, os acessórios do seu flash, você já consegue mais ou menos já pensar com antecedência o que você vai usar. Existe também a questão, no caso do vídeo, de você entrar em contato antes com a administração do salão para saber se você pode, por exemplo, captar o som do microfone num gravador. Eu vejo muita gente não fazendo isso, é uma coisa tão simples. Se você tem um gravador, você pode captar todo o áudio que está saindo do microfone naquele gravador, deixa o cara quietinho lá, todas as conversas vão ser gravadas lá. E quando você for fazer os inserts das filmagens, dos votos do noivo, aquele áudio vai estar um áudio de qualidade, porque você vai ter que fazer uma sincronização depois, mas vai estar um áudio de qualidade porque o seu gravador, que seja que você puxou ali do line ali da mesa, então da saída de fone que seja, mas você tem um áudio mais limpo para se trabalhar de forma melhor e não ter que ficar trabalhando com áudio de câmera. Enfim, são dezenas de detalhes que você pensa antes de você propriamente mesmo chegar no local e pegar na câmera e sair filmando. Então a primeira parte é você entender. Estuda, vai ler, vai ver casamentos, vai pro Vimeo, cara. Lá no Vimeo tem cada coisa absurda, entendeu? Cada produção. Esquece um pouco o YouTube. Não que no YouTube não tenha coisas boas, mas começa a sair da sua zona de conforto, seja ela física, né? Onde você fica só dentro de casa, treinando dentro de casa. Então, se você tem um estúdio, fica só dentro do estúdio. Enfim, vai para lugares diferentes, conhece lugares diferentes. Existe um fotógrafo chamado Joey McNally, e eu acho que assim se pronuncia o nome dele. Ele diz que, eu li o livro do cara e o cara é fenomenal, e uma das coisas que ele fala no primeiro capítulo é: leve sua câmera para lugares diferentes. Enfim, para você ter uma boa bagagem de o que você deve fazer ali no casamento, você precisa também de inovação, né? Você precisa simplesmente não mostrar mais um. Você pode sim ser mais um, ganhar até dinheiro com isso, mas eu tenho certeza que isso não vai te satisfazer. Então, para você surpreender e para você ser indicado, você precisa inovar, beleza? Então, a primeira parte é: conheça o nicho que você está entrando, antes de você falar assim. Bom, galera, a segunda parte é sobre os equipamentos em si. Você tem as lentes necessárias para fazer uma boa captação, entregar uma coisa padronizada, um trabalho de qualidade? Ou seja, você tem lentes que tenham nitidez, você tem lentes que entregam um bom resultado em RAW, né? E não vamos nem comentar sobre esse lance de RAW em JPEG, né? Porque hoje eu escutei, ontem eu estava escutando um podcast onde o cara pagou ali, eu acho que R$3.500, que é um valor médio, né, para esse tipo de trabalho, bem médio mesmo. E o cara, no final das contas, entregou as fotos todas em JPEG e sem tratamento. Então, assim, não dá pra imaginar que existe uma coisa dessa, né? Então, tipo assim, você é fotógrafo, você é cinegrafista, você tem quantidade de cartão de memória, já que você vai filmar e você sabe que a filmagem em Full HD, que você filme em HD que seja, ela é bastante pesada. A cada 12 minutos aí, dependendo da resolução que você for filmar, você vai estar consumindo 4 GB. Então
né? Um casamento não dura 12 minutos, por mais que você faça casamento em takes, não dura 12 minutos. Você vai ter 2, 3 câmeras, você tem cartões de memória suficiente para isso, você tem baterias o suficiente para isso, você fotógrafo tem flash o suficiente para poder ter um backup. No caso, o flash suficiente nem precisa, no caso, né? São 2 mesmo. Você tem um segundo flash, o seu flash, ele é TTL fora da câmera, caso você queira fazer composições melhores, um melhor, vamos dizer assim, aproveitamento da luz. Você tem que pensar em tantas coisas. Você, por exemplo, você tem uma lente, eu falei aqui no último vídeo, dica de lentes, eu falei aqui sobre a Tamron 1750-2.8, é uma ótima lente, tem uma boa nitidez, ela é clara, 2.8 e tal. Ponduro, enfim, é uma boa lente, mas o foco dela não é rápido em baixa luz, o foco dela ela demora a focar. Por exemplo, o foco da 50 é muito mais rápido que o dela, seja porque o foco da 50 é um filete, né, aquele anel, um filete, ou por outros motivos de motor mesmo, mas a questão é, aquela lente é uma lente boa, mas e se você tiver numa situação complicada, com uma luz muito precária, e você perde um momento porque sua câmera demorou a focar? Então você tem que ter esse conhecimento. Seus equipamentos eles precisam ser totalmente versáteis, porque você, caso não cumpra a primeira parte, que é verificar o salão, ver tudo mais a respeito do local onde você vai fotografar, por exemplo, você tem a saída, né? Você tem como controlar ali de alguma forma com um LEDzinho, devagarzinho, só ali para poder dar um pouquinho mais de iluminação na sua cena, para poder focar mais rápido. Enfim, você tem que virar uma MacGyver, cara. Você tem que virar um ninja, porque você tem que entender que não pode ser perdido. O momento não pode perder. Então você tem mais de uma bateria, se não tem, esquece. Você tem só uma câmera, mesmo que você seja fotógrafo, você tem só uma câmera, cara, esquece. Me desculpa falar isso pra você, talvez que fale assim, não, mas eu já fiz vários casamentos com uma câmera só, uma bateria só, um flash só, um cartão só de 4 GB, sei lá, 8 GB. Enfim, cara, tem tudo pra dar merda. Então, se você é um profissional, ou você quer ser um profissional e tem essa mentalidade, cara, desculpa, você não vai longe. Tá? Eu não sou um profissional de fotografia. Eu não, de repente, posso me tornar algum dia, porque eu não vivo ainda disso, mas eu cobri um casamento sozinho eu, inclusive, fiz isso de uma forma de graça. Eu cobri de graça esse casamento, porque eu tinha um flash só, eu tinha 3 lentes, eu levei 3 lentes, 2 câmeras, um flash, 2 cartões de 32 GB, e mesmo assim me senti um pouco ali meio perdido, porque eu só tinha eu para poder captar todos os momentos, eu tinha que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é complicado. Você fazer um casamento com uma câmera só é complicado. Você tem que fazer com que, não quer dizer que não exista essa possibilidade de se fotografar um casamento com uma lente só, por exemplo, né? E com uma câmera só. Não há possibilidade de se fazer isso com 2 cartões, com menos de um cartão, porque aquela velha história, se você tem um cartão, você não tem nenhum, se você tem 2, você tem 1. Então, assim é para flash, assim é para bateria também. Lente, isso é uma questão de autonomia do fotógrafo, né? O quanto ele quanto ele é experiente para poder usar uma lente só durante todo o evento. Ele pode, ele consegue, ele vai dar o jeito dele e dá para fazer. Mas nos outros acessórios pode dar um monte de coisa errado. E aí você vai fazer o quê? Se der ruim, se o equipamento falhar. Você tem que ter um backup, você precisa disso. Então entenda que não adianta você querer forçar a barra, entendeu? E querer participar de um evento tão importante na vida de uma pessoa, correndo tanto risco, tendo problema, inclusive, de repente, futuramente, para você mesmo, né? Não só para a pessoa que ficou chateada que o resultado não ficou legal. Então você tem que ter noção de que você tem que entender o que seus equipamentos fazem, saber as limitações deles, saber se eles são suficientes para poder fazer uma boa captação, uma captação padrão. Eu mesmo vou até postar, vou deixar aí durante esse vídeo aí algumas fotos que eu fiz, saíram para mim, acho que saíram muito medíocres essas fotos, mas pelo menos agradou a pessoa, principalmente porque foi gratuito e tudo mais. A pessoa talvez, né, eu acredito, tenha gostado pela recepção das fotos como foi, mas se ela também não gostar, ficou elas por elas. Por isso que é bom sempre, quando você for fotografar um casamento pela primeira vez, não cobra. Não cobra, a não ser que você seja um profissional já de uma outra área e migrou. Aí outros 500, você vive disso e não pode deixar de não cobrar. Mas se você está começando agora, não cobra não. Vai vai de peito aberto mesmo e faz o seu melhor trabalho, porque é assim que você vai ser reconhecido. E a terceira e última parte desse vídeo gigantesco é que você precisa entender de pós-produção. Seja
Principalmente quem faz vídeo, né? Quem vai querer pegar um casamento e a finalização de um casamento para quem é cinegrafista, para quem é videomaker, enfim, do que você quiser se chamar, ela é muito mais complicada do que para um fotógrafo. Eu não estou desmerecendo não, quem é fotógrafo não, mas você envolve tanta coisa pô, sei lá, 70% dos casos você filmar um casamento, o valor que você cobra é menos que uma foto, e no final das contas o trabalho de um cara que faz um vídeo de casamento bem feito é tão grande, cara, que eu não sei se está justo você cobrar menos para fazer aquilo. Então você tem finalização em Blu-ray hoje em dia, você tem que autorar esses Blu-rays, você tem que criar, você tem que ter uma linguagem quase que publicitária da parada, onde você não pode ter, você tem que entender que você não pode rolar exageros, que não pode rolar overexposure de informação na parada. Enfim, você tem que ter tanto conhecimento para deixar o trabalho bem, sabe, ali sucinto, algo que é discreto, mas que impressiona. Tudo aquelas palhaçadas não, eu vou falar palhaçada, mas todo aquele cuidado que você tem que ter para que o seu trabalho, por exemplo, eu vou dar um exemplo, transição, brother, transição de página virando, transição de barras cobrindo uma outra, sabe, transição de estrelinha, essas paradas, eu acredito que muita gente está assistindo esse vídeo, não faz isso há muito tempo, mas assim, talvez por você não conhecer tanto de pós-produção, você tem aquelas transições padrões default do seu programa, ou você pega aí plugins e usa essas transições também, vai deixar seu trabalho com a cara de brega, cara. Às vezes a imagem tá legal, a captação tá legal, mas a pós-produção foi um lixo. E aí você tem que se atentar também, você conhece de pós-produção, que você tem que estar informado, você tem que ler, você tem que ver muitos trabalhos para você ter uma boa bagagem de referências para você. Se você assistir o melhor, você vai querer imitar o melhor. E você vai acabar cada vez mais rápido ficando inconformado com o que você está fazendo e inconformado com o equipamento que você tem. Por mais que isso possa dar uma tristeza em determinados momentos por conta de justamente você viver tanto assim envolvido de coisas bem feitas, né? E você não conseguir chegar naquilo, isso faz com que você tenha aquele tesão para poder uma hora chegar ali. Então você precisa sempre se cercar de coisas bem feitas. Não aceite elogios de pessoas que não conhecem. Você simplesmente recebe, eu ia falar receba, recebe esse elogio, mas não aceita como retorno do seu trabalho, porque aquela pessoa não sabe avaliar seu trabalho. Assim, deixa eu te explicar, não é que o seu trabalho de repente não saiu legal e aquela pessoa, pessoa ignorante na área, não. Simplesmente porque pessoas que estão envolvidas com algo que foi feito padronizadamente, algo que está assim, ok, sabe, ok, elas tendem a tecer elogios que às vezes estão muito acima do que realmente o seu trabalho representa. Vocês sabem disso, né? Então, tipo assim, o que acontece é que você precisa entender que você sempre tem que buscar o seu melhor, sendo que o seu melhor nunca vai ser melhor do que aquele cara que já tem 20 anos de experiência. E isso é a coisa mais natural da vida, né? A vida é assim, para qualquer área. E isso é muito bom, porque você sempre vai querer chegar no trabalho do cara, mesmo não tendo a experiência que ele tem, você sempre vai querer chegar no trabalho do cara, porque a sua constante busca vai fazer com que você cresça. Se você não tiver estrutura, um computador bom para poder fazer renderização, os softwares necessários, se você não entende de licença, você vai ter que buscar informação sobre licença, se o software que você está usando é pirata ou não, se ele for pirata ele é craqueado, se o crack está funcionando ou não está funcionando, se no meio da história você está usando um software craqueado, ele trava e o crack para de funcionar, você atualizou sem querer, tem N coisas que podem acontecer e você não pode assumir a responsabilidade de acabar por captar ali as imagens de um momento tão importante para uma pessoa e você falhar, né, no final ali. Imagina, você falha no final. Bom, finalizando então, é necessário a gente se conscientizar que a gente precisa prestar bastante atenção antes de aceitar alguns trabalhos, principalmente se a gente não tem experiência na área, beleza? Então assim, eu vou ficando por aqui, esse é o conteúdo que eu tenho para vocês essa semana, eu espero que vocês tenham curtido, né, e me ouvido até aqui, né? Caso você tenha chegado até aqui e não desistido de assistir esse vídeo,
coloque assim, eu cheguei até aqui, só para ter uma noção de quem conseguiu realmente, quem teve essa paciência toda em ficar ouvindo a minha voz. Eu espero que o pouco conhecimento que eu tenho e as minhas observações a respeito desse mundo audiovisual possa trago algum pensamento à sua cabeça em relação ao seu trabalho ou então à sua ascensão como profissional, beleza? Eu gosto de dizer que eu sou muito mais um observador do que um profissional, porque eu ainda, infelizmente, não consigo viver só do audiovisual. Eu tenho uma segunda função, para quem não viu o vídeo onde eu comemoro os 1000 inscritos, né? Eu trabalho com informática, eu sou analista de TI na parte de segurança e não consigo ainda, né, por motivos óbvios de tempo, simplesmente largar aquilo e viver só do audiovisual, que é o meu sonho. Um dia eu vou conseguir fazer isso. Infelizmente eu não iniciei tão cedo, eu tenho 5 anos aí de muito estudo, muita pesquisa e assim, fazer mesmo job para cliente, eu só tenho feito isso 6 meses no ano, porque para mim é inaceitável eu brincar com o sentimento das pessoas, brincar com as expectativas das pessoas, então precisava me sentir seguro o suficiente para poder entregar uma coisa de qualidade para aquele cara que está, para aquele casal, para aquele cliente, para aquele comerciante, enfim, para aquela banda que está depositando confiança em mim como profissional. E mesmo eu não vivendo disso, naquele momento eu estava sendo profissional, porque eu me comportei respeitando a necessidade e entregando com competência o que o cliente me pediu. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!